Oi mulher, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou Larissa Bolvo, eu sou estilista e consultora de imagem. Nesse canal eu falo sobre moda, imagem, comportamento e espiritualidade. Nesse vídeo eu quero falar com você como Deus revela os próximos passos e trazer o meu testemunho pessoal, como Deus foi revelando o próximo passo, um grande passo que eu tive que tomar este ano. Claro que deu muito certo. Se você quer saber como isso acontece, como ter um direcionamento específico para algo específico da tua vida, fique até o final do vídeo. Bom, o meu testemunho hoje, na verdade, é sobre uma direção de algo muito grande que o Senhor me deu. E eu quero te falar, revelar aqui como é que foi esse testemunho, como se deu esse testemunho, dessa revelação, desse super projeto que já está em andamento. A coisa aconteceu no ano passado, quando eu tive meu primeiro sonho. Para você que não entende muito disso, Deus ele se comunica muito por sonhos, tá? E por pensamentos. Já vamos falar um pouco sobre isso. O que aconteceu? Eu tive um sonho que eu estava entrando numa cabana de madeira, assim, uma madeira, aquelas madeiras boas, assim, sabe? Os móveis, tudo muito lindo, tudo organizado. E eu entrava nessa cabana linda e quando eu abri a porta, assim, atrás da cabana, tinham várias árvores grandes, assim, árvores bem saudáveis, vamos dizer assim, araucárias, na verdade. Eu tive esse sonho e eu fiquei pensando nesse sonho a semana toda, tava quase chegando o próximo meu aniversário e me deu uma vontade de ir pra uma cabana na serra. Eu falei, ai, eu não sei, eu sonhei nesse sonho tão gostoso, tão bom, porque eu sentia muita paz nesse sonho, sabe? Muita tranquilidade. Foi um sonho muito leve, assim. Falei pro Giovanni e falei, amor, vamos passar meu aniversário na serra, sabe? Pegar eu, meu pai, minha mãe, você, a gente ficar mais tranquilos. Ele topou, meus pais toparam, a gente foi. Já começa por aí a sincronicidade, porque chegamos na cabana, a cabana era muito parecida com a do meu sonho. Então era toda de madeira, os móveis todos bonitos, assim, tudo muito bonito. Na parte de trás, assim, não era uma porta, mas era uma janela, eu abri a janela, tinham várias árvores, assim, entre araucárias, árvores bem grandes. Então era muito parecida com o do meu sonho. Então foi um aniversário, assim, inesquecível. E nos momentos que eu estava, assim, no gramado, ali de tarde, né? Então que a gente almoçava, então ficava ali lagarteando, né? Como o pessoal do Rio Grande do Sul fala. Foi quando começaram a me vir uns insights. Assim, eu tava lendo um livro do professor Adalto, inclusive, Gênesis, e tava ali, comecei a colocar uns louvores, né? Então por isso que eu falo pra vocês, quando a gente tá em conexão com o alto, no flow, parece que você se conecta com a criatividade do divino. E nesse momento eu tive esse insight. Poxa, por que não trazer mais mulheres para estarem vivenciando essa experiência? Por que não fazer isso com mais pessoas, sabe? Para ter essa experiência espiritual na natureza. Parece que o negócio fica mais acelerado, assim, o negócio fica mais, tem mais energia, sabe? Uma conexão maior com Deus. E, claro, nos montes, né? Por que no monte? Porque o monte ele tem uma conexão muito profunda com o divino também. Nós vemos várias passagens sobre o monte na Bíblia. E veio essa ideia, esse insight. Daí eu até comentei com meus pais, assim, no dia. Ah, legal, né? Mas é um baita trabalhão, né? Enfim, eu falei, poxa, então tá. Voltei, enfim, pra casa. E essa ideia ficou martelando na minha cabeça. Eu não conseguia parar de pensar nisso. Falei, caramba, eu vou pesquisar, ver como que, né, poderia ser feito isso. Isso foi em julho, né? Em dezembro só eu fui me reunir com uma amiga que é palestrante, a Alessandra Medeiros. A gente foi conversar sobre uma outra situação, uma outra coisa nada a ver que a gente queria fazer juntas. E eu falei pra ela sobre essa minha ideia. Eu comentei, Ali, porque eu fui na cabana e tal, e poxa, eu tive a ideia de fazer com mais mulheres, não sei o quê. E ela, Lari, pode contar comigo. Estou dentro. Na verdade, não foi com esse intuito que eu falei da minha ideia. Só, sabe quando você tá comentando assim pra ver o que ela fala? Mas não que ela já iria topar. E quando ela topou de primeira, eu já entendi, caramba, eu acho que é de Deus essa ideia. Porque até então eu pensava que era da minha cabeça essa ideia, tá? Não pensava que era uma ideia vinda do alto. E ok. Daí ela falou assim, Lari, pesquisa, só dá uma pesquisada. Eu falei, eu acho que é mais difícil a gente conseguir cabanas, conseguir casas, assim, para mais mulheres. E eu não queria fazer em hotel, eu queria fazer em cabanas próximas à natureza. E daí foi quando eu falei para minha assistente, eu falei, dá uma procurada, vamos dar uma pesquisada nos lugares que tem, tanto na Serra Catarinense quanto no Planalto Norte, aqui no estado. E foi quando a gente fez uma lista
de lugares. E isso era bem comecinho de janeiro, 2025 agora. E foi quando, pro primeiro lugar que ela ligou, que ela mandou mensagem, explicando do projeto que a gente estava pensando de fazer com mulheres, a pessoa responsável falou simplesmente: Larissa Bovo, conheço ela, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A pessoa me conhecia de um outro espaço que tinha aqui, que ela alocava, de salas comerciais, e eu já tinha usado as salas. Enfim, a pessoa super topou fazer lá, não, vamos fazer esse evento aqui, não sei o que, vamos ver a melhor forma para fazer para vocês. E foi tudo se encaixando. E quando ela falou, eu falei, gente, realmente isso daqui não veio de mim mesmo. Mas ainda tinha dúvidas. Eu falo, não, mas será que é algo que eu tô querendo fazer e tal? E pra vocês verem que, na verdade, é um movimento que não partiu de mim. Porque nesse momento eu estou fazendo meu mestrado. A gente vai fazer a qualificação agora em julho. Aliás, em agosto. Então eu tô com muita coisa, né, fora minhas consultorias, então assim, não era algo que eu queria mexer nesse momento, não era algo que eu queria trabalhar, me envolver em eventos agora. Só que no fundo eu pensava que poderia ser minha essa ideia. Resumo, foram se passando, eu falei, vamos vendo então, vamos ver quem poderia estar nos ajudando, mais pessoas, mais palestrantes. Fui chamando algumas pessoas específicas. Para minha surpresa, todas toparam de primeira, não teve nenhuma que recusou. Não, Lari, vamos fazer, tal. E o negócio foi ganhando corpo. Mas eu ainda tinha dúvidas. Eu falei, gente, não sei se é de Deus. Eu não quero fazer nada que não for de Deus, que não seja de Deus. Eu quero fazer algo realmente que seja direcionado por Ele. Só sei que no carnaval a gente foi subir a um monte com o pessoal da igreja aqui de Florianópolis. Fomos a um monte. E eu tava com essa pergunta dentro de mim, sabe? Senhor, realmente é teu, né, esse projeto? Não é algo que eu quero fazer pro meu ego, não é algo que eu quero fazer pra me aparecer, sabe? Né? Um projeto desse tamanho vai me custar muito, em todos os sentidos, mas mais de energia e tempo. E aquilo estava no meu coração. E a gente subiu um monte. E nesse monte existem alguns pastores que ficam auxiliando os outros membros, né, enfim, de outras igrejas. Eles são pastores do monte, que a gente fala, são pastores que ficam no monte mesmo. E isso lá pela madrugada, o pastor veio fazer uma oração. E, gente, eu nunca tinha visto a pessoa, eu nunca tinha, nem conhecia nada deles lá, enfim, primeira vez em tudo. Ele simplesmente falou assim: essas ideias que você está tendo, esses pensamentos, essa vontade de fazer, não vem de você, isso vem de Deus. Então não tenha medo se você não tiver recurso, se você tiver medo, receio de fazer algo tão grande, porque quem vai fazer isso sou eu. Ele falando como Deus estivesse falando para mim. Então, isso veio como, assim, um balde de água, assim, com todo aquele medo que eu tava sentindo, sabe? De ter essa confirmação que tudo que eu tava pensando não vinha de mim, mas vinha de Deus. E aí já tá um insight super precioso para nós. Mas antes de eu falar desse insight, eu quero saber se fez sentido para ti até agora essa história. Se você tá gostando dessa história, eu quero que você aproveite e já curta aqui, ó. Curta esse vídeo e inscreva-se no canal, porque quanto mais você curte e você inscreve-se no canal, você compartilha esse vídeo, o YouTube entende que ele é bom, que é um conteúdo bom e ele entrega para mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Curtiu? Vou esperar um pouquinho. Mas vamos lá, então, o que eu falo para vocês de insight? É que Deus, ele fala por pensamentos. Sim, às vezes é uma ideia que você tem, às vezes é uma sugestão que aparece na tua mente. Óbvio que sempre seguindo a palavra dele. Tudo que é bom e agradável vem de Deus. Então, se é bom, se é agradável, se é lícito, óbvio que é algo que geralmente não é a nossa ideia, né? Então, um projeto desse tamanho, dificilmente eu teria tido essa ideia sozinha. Ainda mais na circunstância que eu estou no meu momento de vida atual. Enfim, dando um resumão para vocês. Esse projeto começou a ganhar corpo. Chamei pessoas, o pessoal foi gostando, as organizadoras foram querendo ajudar. Enfim, não teve para nenhuma pessoa praticamente que eu falei desse projeto, a pessoa falou, nossa, que ridículo. Não, todo mundo amou o projeto. A imersão em si, a ideia de fazer isso. E justamente eu falo para vocês, quando Deus ele te dá algo, um projeto grande, alguma coisa, vai vir toda a ideia praticamente mastigada na tua mente. Então parece que veio um download assim do céu, realmente, que eu já sabia tudo o que ia ser falado, como a gente ia falar, o que eu ia abordar, o que a outra menina ia abordar, como a gente ia fazer as dinâmicas. Tudo parece que estava pronto, assim, um projeto completo na minha mente. E nisso, a gente já fez o material, começamos a divulgar.
E as primeiras participantes começaram a ali fazer, claro, a inscrição para participar do evento. É um evento fechado para poucas mulheres, poucas pessoas, porque a gente quer realmente entregar uma direção específica para cada uma. E eu sabia que eu tinha que lapidar a criatividade nessas mulheres. Vamos falar sobre isso nesse evento. Sobre não seguir mais padrões mundanos, mas realmente seguir aquilo que Deus quer que você siga. Vamos lapidar oratória e comunicação, porque sim, a gente precisa falar. Não é só escutar. E cadê o ID? E pregar o evangelho se você não consegue falar para as pessoas. Então, lapidar também isso em relação às nossas participantes. E claro, como alinhar essa questão espiritual no seu negócio. Como você alinhar isso para o seu chamado, impulsionar isso para frente. Você que se sente insegura, se sente incapaz, sente que não é bom o bastante para fazer as coisas que Deus te pede, você precisa estar com a gente nessa imersão. Mas enfim, eu quero falar para vocês então que tudo foi se fechando, a ideia surgiu, justamente a inspiração que veio também desse evento foi o próprio livro A Cabana. Sim, porque a nossa imersão chama-se Despertar na Cabana. E foi inspirada no livro e no filme A Cabana. Se você já assistiu, você sabe o que eu estou falando. Eu vou deixar aqui, ó, esse livro aqui. E o filme. E fala justamente a história de um homem que teve a sua filha sequestrada e assassinada brutalmente. E esse homem fica revoltado com Deus, fica assim, ó, doido, fica maluco. E ele acaba indo na cabana onde encontra as roupinhas da sua filha e tudo mais, assim, já morta. E lá ele tem um encontro com Deus. Deus aparece em formato de mulher, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Jesus e o Espírito Santo aparecem em formas corpóreas para ele. Enfim, é um filme muito lindo, muito espiritual e traz essa prática do perdão, do reencontro com Deus, né, desse despertar na cabana. Então tudo fez sentido. Tanto que a nossa arte, toda a parte visual do evento tem a ver com o filme. E pasmem, gente, assim, qual que é a probabilidade, né, estou morando aqui nesse apartamento já faz 5 anos, qual que é a probabilidade de eu estar andando com meu cachorro na praça, indo levá-lo, né, para fazer as necessidades dele, e eu encontro no chão, jogado lá no mato da praça, o livro A Cabana. Dá para passear. Se isso é um sinal, eu não sei. Mas eu creio em sinais. Eu achei aqui no chão. Ai, Senhor, sempre mandando seus sinais, né? É assim, não sei, mas acho que é a mesma coisa de você ganhar na Mega Sena. As possibilidades de todos os dias do ano eu encontrar esse livro jogado lá no momento que eu estou fazendo o evento A Cabana. Sério, então assim, são sinais assim que o Senhor foi dando que corresponderam muito à minha expectativa de realmente ser de Deus, confirmações que Ele foi dando pra gente. E fora as mulheres que foram sentindo, ela fala, Lari, quando você falou desse evento, eu senti que era pra mim, não sei, eu preciso ir no evento. Então as mulheres chegam até a gente falando isso. É Deus confirmando no coração delas. Lari, eu preciso estar com vocês nesse evento, não sei por quê. Guarda a minha vaga. Então tá sendo um movimento muito incrível, pessoas vindo até mim contando testemunhos, gente. Teve na última semana mais uma mulher, a Morgana, que ela vem aqui no meu grupo, que eu tenho grupo aqui todas as terças, né, de oração em casa, e ela veio conhecer o grupo. E a gente conversando, ela simplesmente soltou. Olha, não sei, mas veio uma mulher no meu consultório, ela é dentista, no meu consultório, onde ela trabalhava, e falou que tinha uma palavra de Deus pra ela. E daí ela falou pra mulher, então tá, pode falar. Ela assim, olha, você vai fazer esse ano ainda um curso e você vai participar de um retiro espiritual com mulheres da natureza que vai mudar a tua vida. Pasmem. E ela falou pra mim isso e eu falei, pois é, então esse retiro espiritual é esse daqui que eu vou te convidar. E falei pra ela do projeto, ela super topou estar com a gente também, tendo uma confirmação de Deus previamente sobre o evento. Então assim, resumindo, Deus já estava confirmando para mulheres antes de tudo isso acontecer. É muito incrível as coincidências de Deus, que não são coincidências, são coisas que o Senhor vai entrelaçando, caminhos que o Senhor entrelaça para que tudo, sabe, tenha um encontro e realmente cumpra a vontade e o desígnio dele. Quando a gente está na direção certa do flow, rompendo aquilo que ele pediu para fazer, não é algo da minha cabeça, é algo que ele direcionou, as coisas fluem
sem tanto esforço, sem muito trabalho, porque também, eu não confesso que não está sendo algo super fácil de fazer, demanda trabalho, esforço, energia, mas é muito mais fácil, as pessoas aderem ao negócio, a proposta é muito linda, faz tudo muito sentido as coisas. E justamente a ideia é fazer essa imersão nos dias 4, 5 e 6 de julho em Urubici. Por que na Serra? Justamente, eu falei a história para vocês, mas eu não entendia. Mas por que Deus quer levar essa mulherada para a Serra, para o monte? Porque o monte, biblicamente, ele tem um sentido espiritual de revelação de Deus. Olha que profundo. Os montes eram lugares em que os profetas, homens de Deus, recebiam a revelação. O monte é onde Moisés recebeu a revelação dos 10 mandamentos, onde a glória de Deus desceu. Então tudo fez sentido. O Senhor está separando mulheres para esse tempo, num monte, para onde Ele quer falar com cada uma, quer dar uma direção, uma revelação específica para elas, além de moldar as capacidades que eu falei para vocês, de criatividade, oratória e posicionamento no seu chamado. Então vamos trabalhar essas vertentes dentro da imersão, justamente para você, mulher, que sente insegurança, que se sente deslocada e desmotivada da sua vida, sente que não tem propósito, ou tu tá perdida no que fazer, como eu vou aliar isso para minha vida, na minha rotina. Então você sente que não faz mais sentido você frequentar lugares e ambientes que antes você frequentava, porque você já sentiu esse chamado e precisa agora despertá-lo dentro de você. Despertar na cabana. Se você quer fazer parte junto desse grupo de mulheres selecionadas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link sobre mais informações do evento. Você pode entrar, chamar a nossa equipe e fazer a tua inscrição. São poucas vagas limitadas, como eu falei para vocês, por conta do ambiente, do espaço. Vai ser no Vale Tancon, nesse lugar que de primeira mão ofereceu, disponibilizou espaço para nós. São cabanas super luxuosas, alto padrão, coisa fina que só Deus faz. Vai ser uma experiência também com a natureza, que a gente vai colocar momentos de dinâmicas também no espaço. Vamos ter lareira, adoração ao redor da fogueira, momentos de networking. Então, você estar à mesa, né, no café da manhã, no almoço, na janta, com mais mulheres na mesma sintonia do que você, é muito bom. Vai ser assim um divisor de águas para muitas mulheres, fora todas as confirmações que a gente já está tendo antes do evento acontecer, testemunhos de transformação antes do evento acontecer, imagina após o evento. Então, se você também sente que isso ardeu dentro de você, que faz sentido você estar com a gente, por favor, entra aqui nesse link, chama a nossa equipe, faça a tua inscrição. Eu vou estar com você nesses 3 dias, 2 noites, mas são 3 dias ao total, vivenciando essa experiência espiritual maravilhosa. Fez sentido para ti, mulher? Até agora esse vídeo? Foi um prazer poder compartilhar tudo isso com vocês. Espero que tenha ajudado algumas questões que você tenha sentido, né, de como ter essa direção, como Deus revela os próximos passos. Na verdade, eu falei aqui como funciona, né? Por sinais, você também, primeiramente, obedecendo aquilo que Ele te fala. Eu tive que ter um ato de fé quando Ele me direcionou a fazer esse evento, porque eu não sabia se ia dar certo. Eu tive que ter um ato de fé, colocar minha cara a tapa primeiro. Mas quando é de Deus, não tem como dar errado. Então é isso, meu amor. Faça aqui a tua inscrição no link abaixo, curta esse vídeo e eu vejo você então aqui no canal no próximo vídeo. Beijo!